depender de mim, eu vou até o fim. Fala pessoal, tudo bem? Vamos nessa primeira aula. Essa primeira aula é um pouco curta, adaptação da primeira semana. Maria vai dar uma trabalhada forte aí e a gente não vai se estender tanto, que foi a primeira semana, tá certo? Então a gente está com a monitoria bem forte e se você tiver qualquer coisa, nos contacte, que nós temos a melhor monitoria à disposição de vocês. Sejam bem-vindos. A gente começa a trabalhar com a ideia de conjuntos, e conjunto, na verdade, não tem definição. Conjunto é uma linguagem, tá certo? Então, quando você define, pergunta qual a definição de conjuntos, eu poderia dizer facilmente para você que não tem. Quando a gente fala de conjuntos, falar de conjuntos é como se estivesse falando de grupos. Fala de grupos, coleção, então pode ser grupo de pessoas, coleção de pessoas e assim vai. Quando você trata de conjuntos, eu vou escrever aqui, para não repetir o que está lá, a representação de conjuntos, normalmente, nós representamos o conjunto de várias maneiras. E quando você começa a trabalhar com conjuntos, geralmente a representação é formada por uma letra maiúscula. Então, imagina que eu quisesse falar aqui sobre o conjunto das vogais. Você diz vogais, que é bem simples, sim. Vou dizer que esse conjunto é o conjunto A. Então, essa representação você pode representar de forma geométrica, assim, ó, bem visual. Sabemos que o conjunto das vogais é formado por A, E, I, O, U. E a ordenação de onde você vai colocar esses elementos não importa, tá certo? Também podemos representar esse mesmo conjunto. Abriu chaves, virou conjunto. E se eu perguntasse para minha filha, filha, qual é o conjunto das vogais? Ela poderia dizer que é A, I, E, O e U. Não estaria errado. Se você não entendeu, o que é que eu estou mostrando para você? Se ele trocar de posição A com U, falasse primeiro U, não importaria. O que eu estou querendo dizer para você é que quando você trata de conjuntos, a ordem dos elementos não importa. Os elementos normalmente são separados por vírgula ou por ponto e vírgula, como a gente colocou. Então, todos esses caras aqui são os elementos do conjunto A. Então, primeira coisa, primeira observação, quando falamos de conjuntos, não é ordenado, a ordem não importa. Essa forma de representar aqui é chamada diagrama de Venn, e o matemático chamado John Venn. Essa aqui você poderia dizer que é forma explícita, alguns a chamam assim, ou outros chamam de forma entre chaves, por chaves. Ou por chaves. Chaves, porque ela está representada entre chaves. Uma outra maneira que nós podemos representar esse mesmo conjunto é dizer assim, ó, A é igual ao conjunto, abriu chaves, virou conjunto. Um conjunto de quê, Kenji? De determinados símbolos. Tá? Tá o quê? Essa barra vertical, ponto e vírgula. Esse símbolo é vogal. É uma forma de representar. A é formado por um conjunto de símbolos em que esses símbolos são as possíveis vogais. Então, quais são as possíveis vogais que eu posso substituir aqui? A, E, I, O, U. Beleza? Essa forma de representar, alguns a chamam de forma implícita, outros a chamam de por propriedade. Aí fica a seu critério, que você acha mais interessante. Eu também poderia, por exemplo, quando você resolve uma famosa equação do segundo grau, que é chamada fórmula de Bhaskara, isso aqui é importante também. Imagine que eu tenho uma equação desse tipo, isso aqui é uma igualdade com valor desconhecido, e toda vez que eu tenho igualdade com valor desconhecido, isso aqui é uma equação. O nome da equação depende da localização da incógnita. Como ela está ao quadrado, isso aqui é uma equação quadrática ou do segundo grau. Fechado? Numa equação do segundo grau ou quadrática, se você a resolvesse pela fórmula de Bhaskara, se não lembrar depois ele mostra aqui, teríamos como conjunto de solução 1 em 1. Então, o que é que eu poderia dizer? Se eu fosse escrever o conjunto de solução, o conjunto de solução seria dessa maneira.
Ou seja, o que é que você está querendo falar? Eu estou querendo falar que quando você trata de conjuntos, o mesmo elemento você não representa por mais do que uma vez. Então, por exemplo, se ele dissesse que o conjunto das vogais é formado por A, 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 E, I, O, U, isso aqui estaria, de certa forma, errado. Por quê? Porque cada elemento a gente não vai figurar mais do que uma vez. Fechou aí? Beleza? Então é importante você estar ciente disso, que quando nós tratamos exatamente de conjuntos, primeira coisa, a ordem dos elementos não importa. Segunda coisa, o mesmo elemento não figura mais do que uma vez. Beleza? Vamos seguindo. Quando você trabalha com esse conjunto aqui, o que é que você observa quando você trabalha com esses conjuntos? Cada símbolo desse que eu estou pintando de dourado é um elemento do conjunto. E como esses símbolos são elementos, a gente diz que eles pertencem ao conjunto A. E com isso a gente começa a trabalhar uma relação chamada relação de pertinência. A relação de pertinência está associada a uma determinada simbologia. Então, trazendo novamente esse conjunto para cá, o que é que nós temos? Quando nós trazemos esse conjunto, veja que o Azinho, o A minúsculo, é um elemento desse conjunto. Então, eu posso dizer que Azinho é elemento de Azão. De Azão ou do conjunto Azão. Ou também poderíamos dizer que Azinho pertence a Azão. Como Azinho pertence a Azão, essa relação matemática de representar isso, você utiliza pela relação de pertinência esses dois símbolos. Quais são? Esse é redondo, que significa pertence, ou esse é cortado, que significa não pertence. Então, nesse caso aqui de baixo, que eu estou dando um circulando aqui para você, eu poderia dizer que o elemento A pertence a Azão. Já se eu te perguntasse, se você observar Bzinho, não pertence a esse conjunto. Ó. Não tem, não figura aqui. Então, eu vou dizer que Bzinho não pertence a Azão. Como o Bzinho não pertence a Azão, a forma de representar negando, mostrando que ele não pertence, é dizer que Bzinho não pertence a Azão. Uma coisa extremamente importante quando você trata dessa relação de pertinência é você ficar ciente do seguinte: eu trabalho com esse símbolo, pertence, não pertence. Do lado direito desse símbolo, pessoal, sempre vai ficar um conjunto. E do lado esquerdo, pelo fato de aqui lembrar a nossa letra E do alfabeto, então você guarda, já que lembra a letra E, é porque do lado esquerdo seria um E, elemento. Então, você está verificando se o elemento pertence a um conjunto ou não pertence. Essa relação é chamada relação de pertinência. Sempre do lado esquerdo seria um membro e do lado direito seria o conjunto inteiro. Fechado? Quando você começa a avançar com essa parte de conjuntos, que ele começa a tratar da relação de pertinência, a gente começa a falar sobre cardinalidade. E quando você trata desse mesmo conjunto que eu tracei aqui, a cardinalidade, o que é isso, gente, pelo amor de Deus? A cardinalidade nada mais é, ou nada mais seria, do que o número de elementos desse conjunto. O número de elementos do conjunto. Então, quando eu trato esse conjunto A, esse conjunto tem quantos elementos? 5. Então, representamos o número de elementos de A igual a 5. Isso no Brasil é muito utilizado.
de forma mais universal, número de elementos de A. Essa cerquilha que o pessoal diz é um hashtag, significa número de elementos do conjunto A ou número de elementos do conjunto A, sim. Por isso que a gente, quando trata de conjuntos, a gente não pode dizer o mesmo elemento várias vezes. Porque assim eu poderia dizer que o mesmo elemento aparece uma infinidade de vezes. Então não teria como definir a quantidade de elementos de um monte de conjuntos. Fechou? Seguiu, compreendeu o que é cardinalidade? Você começa a tratar de quê? Alguns tipos de conjuntos. Conjuntos notáveis. E quando você trabalha com esses tipos de conjuntos, que são conjuntos notáveis, dentre eles um bem importante, conjunto vazio. Se você se esforçar um pouquinho, o conjunto vazio já diz tudo. O que é que o conjunto vazio diz? O conjunto vazio diz que não tem nenhum elemento. Tá certo? Então, se o conjunto é vazio, não vai ter nenhum elemento. Você pode simbolizar o conjunto vazio de qualquer maneira. Pode simbolizar pela letra V de vaca, tá bom? Pela qualquer letra que for necessário ou for conveniente para você. Ok? Então, imagina que eu vou chamar o conjunto vazio de V e uma forma de representar é abriu chaves, virou conjunto. Analisando isso aqui, quantos elementos tem aqui dentro, pessoal? Se você observar, não tem nenhum, por isso que ele é chamado de vazio. Ou você representa assim, ou você representa com essa bola cortada, significa o conjunto vazio. Beleza? Tanto esse quanto esse representam a mesma coisa. Se você desse continuidade a isso e perguntasse sobre seu número de elementos, quantos elementos tem aqui, pessoal? Nenhum. Então, o número de elementos é igual a zero. Ou poderia ter escrito assim, é igual a zero. Ok, gente. O conjunto vazio necessariamente tem que começar com a letra V para a representação dele? Não. O conjunto vazio ele pode representar por qualquer letra. Tá certo? E assim a gente dá continuidade. Quando você segue com essa história, você também poderia trabalhar com outro conjunto que eu poderia chamar de conjunto unitário. E se você lembrar, o conjunto unitário deriva de quem? Do nome unidade. E unidade vem de um. Então, o conjunto unitário posso simbolizar por qualquer letra, tá certo? Eu vou chamar, por exemplo, me dê um exemplo de conjunto unitário. Um exemplo de conjunto unitário eu vou chamar de um conjunto B. Vou chamar de um conjunto G. É igual ao conjunto, só para você entender, o conjunto dos símbolos, tá ok? Esse símbolo é governador de Pernambuco. Nesse momento, o governador de Pernambuco é uma senhora chamada Raquel Lira, que poderia também ser representada dessa mesma coisa. Abriu Chaves, colocou o nome da pessoa, ou, claramente, colocou o diagrama Raquel. Beleza? É a mesma forma de representar. Em todos eles, só teria um elemento. Então, como só tem um elemento, poderíamos representar isso aqui como número de elementos de G igual a 1, ou então dessa maneira. Quando você dá sequência a isso aí, a esses dois conjuntos tradicionais, que eles são tão tradicionais e tão fáceis, que às vezes a gente chama de conjuntos elementares ou triviais, porque necessariamente são conjuntos bem imediatos. Existe um outro conjunto, pessoal, que existe uma crise muito grande, que é quando a gente fala do conjunto universo. O conjunto universo ele é simbolizado pela letra U. E quando você trabalha com o conjunto universo, o que é que acontece? Quando eu era mais novo, eu tinha o hábito de achar que o conjunto universo, que geralmente é simbolizado pela letra U, como eu te falei, era o conjunto formado por todas as coisas. E não pode ser chamado, não é o conjunto formado por todas as coisas. Aí você me diz, por que, Kenji, não é? Porque eu posso variar o tamanho do conjunto universo. Como assim? Eu poderia pensar da seguinte maneira. Imagina que existe um conjunto A das vogais
e nem sempre o conjunto A vai ser o conjunto das vogais, tá certo? Imagina que eu tivesse um conjunto D formado por esses elementos. Se você olha esses dois aqui, o que é que observa? Você observa que tanto o primeiro quanto o segundo, o primeiro A tem cardinalidade 5, o segundo tem cardinalidade 1, 2, 3, 4. Tem cardinalidade 4. E se eu tivesse já citado, comentado sobre esses dois conjuntos, se eu quisesse tratar o conjunto universo, o menor possível conjunto universo seria um conjunto que qualquer elemento antes citado em algum outro conjunto teria que ser elemento dele. Então, se eu já soubesse os conjuntos A e D, e eu quisesse falar de um possível conjunto universo, o meu conjunto universo teria, no mínimo, A, E, O, U, e além disso, 1, 2 e X. Peraí, que saiu errado. 1, 2 e X. Esse seria meu possível conjunto universo. Aí você diz que só pode ser esse? Não. Mas antes de tudo, observe que qualquer elemento que se encontre em algum conjunto, ou no A ou no conjunto D, se encontra no conjunto U. Se eu quisesse ainda mais estender esse conjunto, eu poderia. Imagina que eu poderia, por exemplo, aumentar esse conjunto trabalhando com outras coisas. Ó. Ele continuaria sendo um outro conjunto universo, porque qualquer elemento antes citado também seria elemento daqui. Fechado? Então, o conjunto universo é um conjunto. Podemos dizer que é o maior conjunto dentre os estudados de acordo com cada situação. E qualquer elemento de algum conjunto citado, obrigatoriamente, teria que ser elemento dele. Fechado? Quando você trata disso aí, o que é que você observa? Quando você trata com isso aí, eu posso dizer muito bem para você que em cada um desses casos, que eu falo do conjunto A e do conjunto B, eu poderia dizer o seguinte, eu poderia observar e, se você notar, todo elemento do conjunto A também é elemento, pessoal, do conjunto U. Se todo elemento do conjunto A é elemento do conjunto U, nós poderíamos dizer que esse cara está dentro desse. Quando um conjunto está dentro do outro, matematicamente, a gente diz que ele está contido no outro. É assim que a gente faz. Então, eu poderia dizer que A está contido em U. Kenji, por que A está contido em U? Porque todo elemento de A é elemento de U. Como é que matematicamente a gente escreve isso? Vou te mostrar já já. Essa relação é uma relação que a gente vai citar agora, que a gente chama de relação de inclusão. Como todo elemento de A é elemento de U, eu posso dizer que A está contido em U. Também poderia dizer que A é subconjunto de U. É como se fosse um sinônimo. A é subconjunto de U. E se A está contido em U ou A é subconjunto de U, um outro sinônimo poderia ser que o conjunto U contém A. Kenji, vê só. E o conjunto D? Poderia falar a mesma coisa em relação a U. Se você observar todo elemento de D no elemento de U, se todo elemento de D é elemento de U, também poderemos dizer que D está contido em U. Também poderemos dizer que A, D é subconjunto de U.
Também poderíamos dizer que U contém D. Falar isso é falar a mesma coisa, é como se nós estivéssemos falando de sinônimos. Quando um conjunto está incluso no outro, matematicamente a gente usa alguns símbolos. A gente utiliza esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui significa está contido. A negação dele não está contido. Deixa eu escrever com calma. Está contido. Não está contido. Também poderíamos fazer, se nós quiséssemos, colocar o C na posição contrária. Então, esse símbolo aqui significa contém. E a negação dele significa não contém. Então, se não contém, analisando esses símbolos aí, o que é que você observa? Esse símbolo lembra que letra do alfabeto da gente? Esse símbolo lembra a letra C. Então, o que eu posso dizer é que quando me refiro a esse grupo de símbolos aqui, vou colocar aqui mais embaixo, eu vou aglutinar. Perfeito. Do lado direito, quando você tiver com a simbologia, sempre será um conjunto. E a dica que eu vou fazer é o seguinte: quando você olha para esse símbolo, você lembra que símbolo do alfabeto, né? A letra C. Se você lembra a letra C, é porque do lado esquerdo é conjunto. Já quando você tem esse símbolo no meio, esse símbolo no meio é pertence ou não pertence. Se você lembrar aqui, do lado direito sempre é conjunto, mas esse símbolo lembra a letra E. Então, do lado esquerdo, tem que ser um elemento. Se isso aqui lembra a letra C, é porque do lado esquerdo é um conjunto. É assim que você faz para memorizar, para mentalizar, do jeito que você achar interessante. Fechou aí? Então, o que é que eu posso fazer? Quando você observa com essas informações que eu estou lhe dando, é muito comum e é importante você ficar ciente que é uma observação que a gente diz muito trivial, que qualquer conjunto está contido nele mesmo. E é muito comum os alunos dizerem assim, Kenji, eu fico sempre com dúvida. Geralmente é assim, ó, que nem um sinal de maior. 3 é menor que 7. A boca fica sempre direcionada para o maior. É assim. Então, se tiver um conjunto maior, é porque a boca tem que ser virada para ele. E por que eu posso dizer que qualquer conjunto está contido nele mesmo, ou qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo? Porque todo elemento daqui também vai ser elemento de cá. Você concorda comigo? Então, por isso que qualquer conjunto está contido nele mesmo. Um outro caso de você verificar é o seguinte: como isso aqui lembra a letra C, é porque isso aqui é o conjunto. Então, que conjunto é esse? Esse aqui é o conjunto vazio. Você está dizendo aí que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto A. Isso é verdade? Sim. Por que é verdade? Quando é que um conjunto deixa de estar contido em outro? Quando existe algum elemento aqui que não existe no outro. Existe algum elemento no primeiro conjunto que não seja do segundo? Não, porque esse cara não tem elemento. Ou seja, o que você pode guardar, se você quiser mentalizar aí, é o seguinte: qualquer conjunto tem como subconjunto ele mesmo, sempre, e além disso, sempre terá o vazio. Ok? E como é que cai isso? Você vai ver agora. A gente vai fazer uma aplicação e você vai entender. Cair nesse estilo, nesse problema 1. Então vamos lendo. Américas. Américas é o segundo maior continente do mundo, com 35 países e 18 dependências. Banhado a leste pelo Oceano Atlântico
e a oeste pelo Oceano Pacífico, formado por duas grandes massas de terra unidas por uma faixa estreita. Divide-se em três partes: América do Norte, Central e do Sul. Considerando que o continente americano é um conjunto denominado de Américas, contendo um subconjunto América do Norte, América Central e América do Sul, que possui, entre outros, o elemento Brasil. Ok? A figura que descreve o elemento Brasil no conjunto Américas, qual seria? Então, quando você observa a letra A, ela grosseiramente é falsa, porque ele está representando Américas dessa maneira, América do Sul, perdão, e é como se Américas fosse um pedaço da América do Sul. E ao contrário. A América do Sul, ele que é um subconjunto da América. Então deveria estar trocada essa posição. Então isso aqui está falso. B de Brasil. Inicialmente você tem Américas. Veja que a América do Sul é um pedaço das Américas, ou seja, um subconjunto. E o erro está aqui, ó. Que o Brasil, pessoal, o Brasil não é um conjunto, é um elemento, que não pode ser representado pelo diagrama. Por isso que está errado. E a letra C, se você parar para analisar com calma, que é correto, porque você tem Américas. Observe que a América do Sul é um subconjunto da Américas e você tem o elemento Brasil. Então, a resposta, e Brasil é um elemento da América do Sul. Se esse nome Brasil tivesse aqui fora, aí estaria falso. Então, resposta correta, letra C de casa. Expandindo essa ideia de conjuntos, a gente tem que entender que os mais importantes a serem estudados, principalmente quando você está falando de matemática, são os conjuntos numéricos. Então, os conjuntos numéricos, na verdade, começou a ser estudado com a necessidade do homem, como muitas coisas da matemática, para aplicação direta na sociedade. Então, o que é que acontecia? Por exemplo, o homem tinha necessidade de fazer contabilidades, contabilizar, na verdade, os seus bens. E a velha história dos conjuntos numéricos é sobre o grande pastor de ovelhas, que ele, com o passar dos anos, cansado, então, para que ele não perdesse a contagem, ou a forma de o controle, na verdade, das ovelhas, ele pegava cada ovelha e associava uma pedrinha. 2 ovelhas, 2 pedrinhas. 3 ovelhas, 3 pedrinhas. E com isso ele conseguiria contabilizar. Mais à frente ele tinha tantas ovelhas no seu rebanho que precisou reduzir essa quantidade de pedras. Então ele começou a fazer simbologias, como o quê? A cada 10 ovelhas, vale um pequeno galho. A cada 50 ovelhas, uma folhinha. E a partir daí surgiu os conjuntos numéricos. Então, os conjuntos numéricos, o primeiro que a gente vai tratar é o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais é simbolizado pela letra N. E esse conjunto é aquele que nós naturalmente começamos a contar. Se você começa a contar 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, e mais à frente, com a necessidade de apresentar o nada, vai acrescentar o zero. Durante muitos anos ficou esse conflito. O conjunto dos naturais tem ou não tem o zero? Então, quando ele quer excluir o zero, é muito comum os professores usarem os naturais com asterisco. Seria utilizar todos os naturais com a exclusão do zero. Beleza? Então, aqui a gente pode dizer que é o conjunto dos naturais não nulos, e aqui é o conjunto dos naturais. Se você observar o conjunto dos naturais, ele tem um limite inferior, o menor valor é o zero, é um limite à esquerda, que o menor valor fica à esquerda, e o maior valor fica à direita. Nesse caso, não tem limite, porque sempre existe um número maior que o outro, que é o seu sucessor. Beleza? Uma outra relação importante quando a gente trata dos números é você falar de quê? Você falar, por exemplo, o fechamento dele de acordo com as operações numéricas. Por exemplo, se eu pegar 2 naturais aqui quaisquer e somar, dá um número natural? Sim. Então, eu poderia dizer que o conjunto dos naturais são fechados para soma. Se eu pegar 2 elementos quaisquer aqui,
e multiplicar, dá natural? Sim. Então, os naturais são fechados para o produto. Mas se eu pegar dois naturais quaisquer e subtrair, dá natural? Possa ser que dê, possa ser que não. Nesse caso, não dá, porque dá menos 2. Menos 2 não é natural. Então, os naturais não estão fechados para a subtração. E será que os naturais estão fechados para a divisão? Se eu pegar, claro, 4 dividido por 2 dá 2, aí beleza, daria natural. Mas se eu pegar 3 dividido por 2, isso aqui é 1,5, não é natural. Então, os naturais não estão fechados para divisão. Para mostrar uma falha matemática, só precisa mostrar um defeito. Então, nós vimos dois defeitos aí, tanto na subtração quanto na divisão. Então, os naturais só estão fechados para essas duas operações. Esse pastor de ovelhas começou a ter um rebanho muito grande e daqui a pouco começou a ter perdas das ovelhas no trajeto. E às vezes as ovelhas morriam. E com isso houve a necessidade de ele representar o conjunto que mostrasse uma contabilidade de perda. E a partir daí apresentou-se o conjunto dos inteiros. O conjunto dos números inteiros, simbolizado pela letra Z, a justificativa mais razoável é porque quando você fala de conjunto dos números, quando você faz o estudo dos números, a gente estuda os inteiros. Em alemão, número significa Zahl. Talvez por isso que o conjunto dos inteiros, simbolizado pela letra Z. Então, esse conjunto dos inteiros aqui seriam todos os naturais e os seus opostos. Então, você tem que estar atento. Quem é o oposto de 3? Menos 3. Quem é o oposto de 2? Menos 2. E assim vai. Uma outra forma de falar é a mesma coisa, que você poderia dizer que o conjunto dos inteiros seriam todos os naturais e seus simétricos. Quando a gente fala simetria e não especifica, é em relação à origem. Veja que 1 e menos 1 está à mesma distância do zero. 2 e menos 2 estão à mesma distância, cada um deles, do zero. Então, eles são simétricos em relação à origem. E na mesma linha, no mesmo raciocínio, teríamos a situação de Z asterisco, que seria o conjunto dos inteiros, excluindo o zero. E com isso, alguns matemáticos chamam conjunto dos inteiros não nulos. Eu poderia pegar esse conjunto dos inteiros e sair diminuindo, fragmentando. Por exemplo, eu poderia, fazer uma coisa desse tipo aqui, ó, Z menos. Se você tentar se esforçar um pouquinho de forma intuitiva, esse menos você pode imaginar que ele não trabalha com coisa positiva. Então é quase isso. Z menos é o conjunto dos inteiros não positivos. Aí o cara diz, eu não poderia chamar logo negativo não, Kenji? E a resposta é não. Por quê? Porque zero não é positivo. Se você diz que é o conjunto dos inteiros negativos, você está dizendo que não está trabalhando com zero, porque zero não é negativo nem positivo. Então, essa pronúncia seria conjunto dos inteiros não positivos. No mesmo raciocínio, você pode imaginar o Z+. Se você tem um mais na jogada, você pode imaginar o quê? Que está eliminando, não trabalha com negativo. Então, se não trabalha com negativo, vai ser de zero em diante. Então, você pode verificar que ele lembra o conjunto dos naturais, porque é de zero em diante. Mas esse cara poderia ser chamado como conjunto dos inteiros não negativos. Porque só não tem negativo. Tem o zero, que é nulo, e tem os positivos. Se eu quiser, além de tirar os positivos, tirar o zero, eu poderia representar dessa maneira. Quero tirar o zero asterisco, quero tirar os positivos, o menos.
Então, aí, nesse caso, eu poderia dizer que isso aqui é o conjunto dos inteiros, sim. Agora sim, conjunto dos inteiros negativos. Por que conjunto dos inteiros negativos? Porque eu só trato de número negativo. Olhando para essa coisa e observando a operação mais uma vez, se nós analisarmos aqui, se eu pego quaisquer dois inteiros e somo, dá inteiro. Então estão fechados para a soma. Se eu pego quaisquer dois inteiros e subtraio, menos com menos dá mais, dá inteiro. Então está fechado para subtração. Se eu pego quaisquer dois inteiros e multiplico, menos com mais dá menos, dá inteiro. Está fechado para multiplicação. Só não está fechado para divisão. Analisando nessa continuidade, você observa também que qualquer elemento natural é também elemento dos inteiros. Então, nós poderíamos dizer que os naturais estão dentro dos inteiros. Ao invés de você pronunciar isso, vimos que nós podemos dizer que os naturais estão contidos nos inteiros, ou podemos dizer que o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros. E como esse pastor de ovelha começou a ficar mais velho, pessoal, e com a necessidade de simplesmente dividir as tarefas, começou a criar um terceiro conjunto que havia necessidade de formar uma divisão. E com isso surgiu o conjunto dos números racionais. O conjunto dos racionais, racional vem de razão, é formado por todas as possíveis razões. O resultado de uma razão é chamado de quociente, talvez por isso simbolizado pela letra Q. Como esse conjunto dos racionais? O conjunto dos racionais é um conjunto de razões, A sobre B, tal que tanto esse numerador quanto esse denominador são o quê? São números inteiros. Sendo que o numerador é inteiro e esse denominador também é inteiro, mas não pode ser inteiro igual a zero, o denominador. Então, Q, abriu chaves, é igual a um conjunto de razões, tal que o numerador pertence aos inteiros e, ao mesmo tempo, o denominador pertence aos inteiros não nulos. Com isso, você começa a ficar situado que, por exemplo, 2, que é um número natural, ele também pertence aos inteiros. E ele também pertence aos racionais. Por que, Kenji, 2 eu posso dizer que todo número natural é racional? Porque, por exemplo, 2, eu posso escrever como 2 dividido por 1. Esse cara de cima é inteiro e esse de baixo é inteiro, diferente de zero. Então, todo número natural é inteiro, sim. E todo número natural também é racional. Se eu estivesse pegando menos 2 é natural, pessoal? A resposta é não. Mas menos 2 ele é inteiro. Sim. E menos 2 é racional, Kenji? Também. Porque se você pegar menos 2, eu poderia, por exemplo, dizer que menos 2 é menos 2 sobre 1. Esse cara aqui é inteiro. Esse cara aqui é inteiro, diferente de zero. Então, menos 2 tanto é inteiro quanto racional. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que todo número natural está dentro dos inteiros e todos os inteiros estão dentro dos racionais. A grande pergunta que falta, mas todo racional é inteiro? E a pergunta é não. Por exemplo, 3 dividido por 2, isso aqui é um inteiro, isso aqui é um inteiro diferente de zero, mas esse resultado de 3 sobre 2, pessoal, não é inteiro nem racional, não é inteiro nem natural, porque isso aqui vai dar 1,5, isso aqui é um número chamado de decimal exato. Então, 3 sobre 2
não pertence aos naturais. 3 sobre 2 não pertence aos inteiros. Mais 3 sobre 2, que equivale a 1,5, aí sim, pertence aos racionais. Como a nomenclatura às vezes foge, então, passando aqui para lembrar que esse cara, ele pode ser chamado de decimal exato. Todo decimal exato, pessoal, pode ser escrito como uma divisão entre dois inteiros. Como é que eu escrevo rapidamente 1,5 como divisão entre dois inteiros? Você pega, escreve o número sem a vírgula e divide. Divide por quê? Por 1, aí você conta a quantidade de zeros. Não tem uma? Aí bota um zero. Se eu pegar 15 e dividir por 10, com certeza dá 1,5. Da mesma forma, se eu pegar 37,42, você pega o número todo, sem a vírgula, e divide por 1, como são duas casas decimais, 2 zeros. E isso vai gerar números que eu poderia dizer números racionais. Moral da história, todo decimal exato, ele é um número racional. Fechado aí? Seguindo essa história romântica, o que é que eu quero que você entenda? Só existem esses tipos aí de decimais exatos, de racionais, que são naturais, inteiros e os decimais exatos? Também não. Se você pegasse 1 e dividisse por 3, por exemplo, ia dar isso aqui, ó. Isso aqui não é decimal exato, porque a quantidade de casas decimais não é finita, ela é infinita. Isso aqui é chamado de dízima. Que tipo de dízima é essa? Periódica, porque é chamada de periódica, que tem algo que se repete. Isso que se repete é chamado de período. Isso aqui poderia ser representado dessa maneira. Se você analisasse essa outra aqui, isso aqui também seria uma dízima periódica. Nesse caso, que é meu período é 24. Então, poderíamos escrever com essa barra em cima do 24. E tanto essa primeira quanto essa segunda são exemplos de dízimas periódicas simples. Aí o cara diz, como assim? Como é que eu sei que ela é simples? Quando após a vírgula, só tem coisas que se repetem. Quando após a vírgula, só tem coisas que se repetem, que é chamado de período. Quando a dízima é periódica, é porque a dízima é uma quantidade de casas infinita, né? Ela é periódica porque existe alguma repetição e ela é simples nessa condição, se após a vírgula só tiver coisas que se repetem. Caso apareça alguma coisa após a vírgula que não se repita, essa dízima periódica é chamada de composta. Me dê um exemplo, vou citar agora. Por exemplo, quando você trata dessa dízima aqui, isso aqui é uma dízima assim, periódica, ok? E essa dízima periódica aí, pessoal, ela é composta. Quem diz por que ela é composta? Por causa desse cara aqui, ó, do 1, que após a vírgula existe um cara que não se repete. Isso aqui é dízima periódica composta. O que é interessante nessas dízimas periódicas? O que é interessante é você ficar atento que qualquer dízima periódica ela deriva de uma divisão entre dois inteiros. Ou seja, se a dízima periódica deriva de uma divisão entre dois inteiros, eu posso dizer que qualquer dízima periódica é um número racional. Então, como é que eu faço a conversão de volta? Transformar a dízima na fração que gera essa dízima. A gente vai fazer isso agora. E para que eu faça isso agora, eu vou escrever 3 passos. Como transformar a dízima periódica em fração. O nome dessa fração, pessoal, é chamada fração geratriz. A fração geratriz é a fração que gera a dízima.
Então, quais são os 3 passos? Primeiro passo, se você faz isso aqui, você faz todas. Primeiro passo. O primeiro passo é transformar a dízima periódica em simples. Segundo passo. O segundo passo é você fazer o quê? Você passar um período para antes da vírgula. E qual é o meu terceiro e último passo? O meu terceiro e último passo é eliminar a parte periódica. Pessoal, isso aqui é uma das 3 maneiras que você tem de transformar uma dízima periódica numa fração geratriz. Tanto se ela for simples ou composta. Se você usar essas 3 ideias, você consegue fazer qualquer uma delas. E para mostrar isso aí, vou começar com essa. Beleza? Então, como é que fica? Quando você quer saber a fração que gera essa dízima, aí você não sabe o que é que nós simbolizamos. Quando a gente não sabe o valor numérico e quer representar esse valor numérico, é natural você chamar de x. Quem eu prefiro chamar de y? Pode? Claro, é seu. Chama do que você quiser. O primeiro passo aqui é transformar a dízima em simples. Se você observa essa dízima, ela já é simples. Então, não tem muito o que fazer. O segundo passo é você pegar um período e passar para antes da vírgula. Abrindo o olho aqui, se você parar para analisar, aqui é meu período não é 3. Se eu vou passar esse período para antes da vírgula, eu vou pegar essa vírgula e passar para cá. Ó. Então, vai sair de 0,3 para 3,33. Ou seja, estaria aumentando em 10 vezes. Uma coisa só aumenta de 10 vezes se eu multiplico por 10. Então, se eu multiplico aqui por 10, eu tenho que multiplicar aqui por 10. E com isso, eu faço com que a vírgula de uma casa, puxando um período para antes da vírgula. Se você quiser decorar, você pode pensar assim. Se eu estou andando com a vírgula com uma casa decimal, eu multiplico por 10. Se fossem 2 casas decimais, eu multiplicaria por 100. Se forem 3 casas decimais, por 1000 e assim sucessivamente. E agora, depois que eu passei um período para antes da vírgula, o que é que nós faremos? Nós eliminamos a parte periódica. Se você pensar, o que é eliminar a parte periódica não é retirar? Eu só retiro se eu estiver subtraindo de algo. Não é justo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar essa dízima e eu prefiro particularmente colocar o maior menos o menor. Kenji, por que menos? Porque você vai eliminar. Se você vai eliminar, você tem que subtrair. Não é assim? Nessa sacada? Então, quando eu subtraio aqui, ó, 10x menos x, 9x. Parte inteira, 3 menos 0. Essa parte aqui decimal não vai embora com essa, morreu. 9x igual a 3. Como eu quero o valor de x, 9 está multiplicando, passou dividindo, daria 3 nonos. Você pode deixar claramente assim, se você preferir, você pode simplificar. Se eu quiser simplificar 3 nonos, eu posso simplificar por quanto, pessoal? Posso ficar tanto em cima quanto embaixo por 3, não é assim? Simplificar uma fração por um número significa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo cara. Então, aqui, ó, 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Quando a fração ela não consegue ser mais simplificada, ela é chamada de fração irredutível.
Quando ela continua, se ela puder ser simplificada, aí sim é chamada de fração redutível. Beleza? Então, a fração irredutível que gera esse resultado é 1/3. Isso você pode fazer, se você duvida, você pode simplesmente dividir. E você vai ver que realmente vai dar esse resultado, como a gente está falando. Fazer mais um exemplo aqui, pegar esse exemplo 3,24 aqui, que você vai verificar que não tem nada demais, pessoal. Nada demais. E o procedimento é absolutamente o mesmo. Quero saber a fração geratriz que gera essa dízima. Aqui é aquela história. Se eu quero representar o cara a encontrar a fração que gera essa dízima, se eu não sei o nome, o que é que eu chamo? De x. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo, pessoal? Transformar a dízima em simples. Então, se eu vou transformar essa dízima em simples, ela já é simples, porque após a vírgula só tem períodos. Então, o primeiro passo não precisa ser dado, porque já foi dado. Segundo passo, passar um período para antes da vírgula. Então, vou ter que pegar esse período e passar para cá. A vírgula para cá, para depois do 24. Não é isso? Porque não vou pegar um período desse passar para antes da vírgula, então vou ter que trocar a vírgula para cá. Se você pensar, ele vai ser de 3,24 a 324, quando essa vírgula for deslocada para cá. Então, isso aqui estaria aumentando em quantas vezes? De 3,24 para 324. Estaria aumentando 100 vezes. Então, se aqui eu aumentei 100 vezes, aqui eu vou aumentar 100 vezes. Ou então você pensa mais uma vez daquele jeito que eu te falei. Qual seria o jeito? Se eu vou deslocar a vírgula 2 decimais, você multiplica por 100. Feito isso aí, o que é que eu prefiro todas as vezes? É reescrever essa gracinha, tá? Porque o terceiro passo é eliminar a parte periódica. Eu só consigo eliminar essa parte periódica se eu extraio. Extrair é subtrair esse valor. Então, para que eu subtraia esse valor, tem que subtrair esse resultado de outro que tem a mesma parte periódica. Então, o que é que Kenji faz? Eu pego esse valor maior e subtraio do menor. Quando você faz isso aqui, deixa eu ajeitar, porque assim vai ficar muito poluído. Pronto. Quando eu faço isso aqui, o que é que nós temos? Operar dos dois lados. 100x menos x deu 99. X. 324 menos 3, 321. E se você abrir o olho, parte decimal foi embora. E aqui eu poderia dizer, 99 está multiplicando, pode passar o quê? Dividindo. E agora eu posso fazer o quê com essa fração? Eu posso simplificá-la, porque ela é uma fração redutível. Que às vezes numa prova pode ser que ele dê simplificado e às vezes que não, é verdade. Mas se houver necessidade de simplificar, nós precisamos saber. Se você observa esse número aqui de cima, 321, ele é divisível por 3, não sei se você lembra. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. 3 mais 2 mais 1 dá 6. 6 é divisível por 3. Ok? 9 mais 9 dá 18. 18 é por 3. Então, eu posso ficar tanto o numerador quanto o denominador por 3. E simplificando por 3 aí, 321 por 3 vai me dar 107. 99 por 3 dá 33. Se você dividir 107 por 33, sem sombra de dúvida, vai dar esse número aqui. Fizemos duas simples, vamos fazer uma composta. A composta que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui uma página. E não tem nada do outro mundo. Mais uma vez.
Mais uma vez, eu quero pegar e transformar essa dízima periódica numa fração que gera essa dízima, preciso achar essa fração. Se eu não sei que fração vai gerar isso, eu chamo de quê? De x. Se você lembrar, Kenji, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é transformar essa dízima periódica em simples. Como é que eu vou converter essa dízima periódica em simples, pessoal? Para que ela seja simples, eu tenho que passar um período. Na verdade, após a vírgula só tem que ter períodos. Então, se após a vírgula só tem que ter períodos, eu posso pegar essa vírgula aqui, ó, e deslocar para cá, para que após a vírgula só fique períodos. Então, quando eu faço isso, se saiu de 3,12 para 31,2, se você abrir o olho, saiu de 3,12 para 31,2, aumentou em 10 vezes. Ou então você pode dizer que andou uma casa decimal. Se aumentou em 10 vezes, porque você teve que multiplicar por 10. Transformei a minha dízima periódica de que maneira? Transformei a minha dízima periódica em simples. Após transformar a minha dízima periódica em simples, qual é o segundo passo? O meu segundo passo seria exatamente passar um período para antes da vírgula. Como o período é 2, eu vou pegar essa vírgula e passar para cá. Como eu vou pegar essa vírgula e passar para cá, vai sair de 31,2 para 312. Então, tem que aumentar 10 vezes. Se eu for aumentar 10 vezes, eu multiplico novamente por 10. Mas os dois lados. 10 vezes 10, 100. Quando eu multiplico aqui por 10, 312,22222. E se você analisar agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é simplesmente observar que essa dízima, pessoal, agora, para executar o terceiro passo, eliminar a parte periódica. Então, eu devo mexer quem? Primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro, ou segundo com o terceiro? O que eu tenho que mexer é justamente com aqueles que têm exatamente o que, pessoal? Eu tenho que mexer com aqueles que exatamente que têm a mesma parte periódica, porque quando eu extrair um do outro, eu consigo simplesmente eliminar essa parte periódica. Então, quais são os dois que têm a mesma parte periódica? O segundo e o terceiro. Então, eu vou subtrair um do outro. Subtraindo um do outro, lá vamos. Cem x menos 10x, 90x. 312 menos 31, 281. Parte periódica morreu. 90 está multiplicando, passou dividindo. Então, a fração que vai gerar essa dízima, 281 sobre 90. Beleza? É assim que a gente transforma. E já eu te ensino um bizu. E você vai identificar o que é que você acha mais interessante. Se é fazer desse jeito ou pelo bizu. Quem como é que cairia numa prova como Enem? Não cai desse jeito, cai aplicado. Como esse exemplo 2. Então vamos embora. Olha o exemplo 2. O que é que ele diz? O dono de uma grande rede de lojas de eletroeletrônicos contratou uma grande empresa de consultoria para fazer um estudo detalhado sobre o andamento dos negócios em sua maior loja. O item que mais interessava ao proprietário era ter uma noção real sobre a quantidade de pessoas que entravam para visitar a loja e quantas dessas pessoas acabavam por efetuar alguma compra. No relatório enviado pela empresa de consultoria, o valor que representava esse item de interesse era 0,123, 2323 e assim vai. E o valor revela
que as quantidades de pessoas que entram na loja e consomem algum produto, quais são ou quantos são. Para que eu saiba essa relação de quanto para quanto, de quanto para quanto, eu tenho que escrever essa dízima periódica na forma de fração. Então, o que é que a gente faz? Quando eu quero transformar essa dízima na forma de uma fração, chamo de x. Qual o primeiro passo? É transformar a dízima em simples. O meu período é 23. Essa dízima é composta, porque tem após a vírgula um número que não se repete. Então, para que eu transforme essa dízima em simples, eu tenho que pegar essa vírgula e deslocar para cá. Então, vai sair de 0,12 para 1,2. Então, vai ter que aumentar 10 vezes. Multipliquei por 10. Após esse passo, qual é o segundo passo? O segundo passo agora é você passar um período para antes da vírgula. Então, o período, como é 23, eu tenho que passar essa vírgula para cá. Ó. Vai sair de 1,23 para 123. Isso aqui só ocorre se aumentar em 100 vezes. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 100. 10 vezes 100 vai me dar quanto? Vai dar 1000x. E aqui eu multiplico por 100. E agora, o que é que eu devo fazer? Eliminar a parte periódica. Para que eu elimine a parte periódica, se você parar para analisar, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqueles que têm a mesma parte periódica, que é justamente o segundo e o terceiro. E vou repetir, colocando sempre como preferência o maior menos o menor. Fazendo essa operação, o que é que nós temos? 1000x menos 10x, 990. 123 menos 1, 122. 990 multiplicando vai passar como, pessoal? Vai passar dividindo. Então, x é 122 sobre 990. Analisando isso aqui, não tem essa resposta. Tem 122 em 900, 122 em 330. Mas você pode tentar simplificar essa fração. Se você simplificar essa fração é redutível. Veja que 122 é um número par, 990 também. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso ficar tanto em cima quanto embaixo por 2. Se eu simplificar por 2, em cima vai ficar 61. Se eu simplifico embaixo por 2, 495. Moral da história. A cada 495 pessoas que entram, 61 efetivamente compram. Então, a resposta, letra E, de escola. 61 pessoas em cada 495. Fechou aí? Simbora. Agora, se você me disser, Kenji, eu aprendi uma certa vez com um professor, meu ex-professor, um bizu. E achei muito mais fácil. O bizu está aqui, uma formalidade melhor de escrita, mas eu vou te mostrar como é que você poderia fazer pelo bizu. Então foi o que eu te falei. Eu vou fazer de duas maneiras, das 3 que eu conheço bem, para que você faça. Uma é desse jeito, por essas regras que eu te passei. A outra você pode pegar um bizu, caso queira. É o seguinte. Refazendo todas elas aqui, a primeira seria essa. Kenji, como é que eu escrevo essa fração? Desculpa, essa dízima na forma de fração geratriz. Primeiro passo é você escrever o número até passar o primeiro período sem a vírgula. Escreva até passar o primeiro período sem a vírgula. Depois eu subtraio a parte que não se repete. O que não está se repetindo aqui é o zero. E divido. De novo, escrevo o meu número até passar o primeiro período sem a vírgula. Depois subtraio a parte que não se repete. Aí segue a pergunta. Pessoal, quem é meu período? Meu período é o 3. 3 é um cara formado por quantos algarismos? Por 1.
Então eu coloco um 9 embaixo. Por que 9? Porque é um bizu, um 9. E a última pergunta que eu faço é, após a vírgula, aparece quantos caras que não são período? Nesse caso, nenhum. Então fica desse jeito. Quando você opera, 3 menos 0 dá 3. 3 sobre 9. E que se eu simplificar essa fração tanto em cima quanto embaixo por 3, vai dar 1/3, como nós tínhamos visto. Beleza? Uma outra que você pode fazer é essa. Aqui. Se você pegar essa aqui e também quiser transformar na forma de fração, o que é que nós iremos fazer? Você vai escrever esse número até passar o primeiro período. Depois subtrai a parte que não se repete, no caso é o 3, e divide. Que é o meu período aí, pessoal? Meu período é 24. 24 é formado por quantos algarismos? Por 2. 3 noves. Se fosse por 3 algarismos, 3 noves. E a última pergunta, após a vírgula, quantos caras não se repetem? Nenhum. Após a vírgula, só se repetem aqui. Então, parou. Então, como parou, 324 menos 3 dá 321 sobre 99. E caso você queira simplificar por 3, como nós já vimos, vai dar 107 por 33. É muito comum o cara dizer, Kenji, é fácil, é mais fácil essa aí. É verdade, pessoal. Então, se eu tivesse essa outra, se eu quiser fazer pelo bizu, o que é que acontece? Escreva até passar o primeiro. Escreva até passar o primeiro período. Depois faço o quê? Subtraio a parte que não se repete. Nesse caso, a parte que não se repete é 31. E divido. Que é o meu período, pessoal? Meu período é o 2. O 2 é formado por quantos algarismos? Por 1, então 9. E a última pergunta. Após a vírgula, quantos caras não se repetem? Nesse caso, só um. Para cada número que não se repetir, você coloca um 0. Quando você faz 312 menos 31, 281 sobre 90. E essa é a resposta. E com isso, você pode simplesmente gerar essa fração. Se você quisesse pegar esse outro exemplo, você vai verificar que dá também. Então, posso escrever até passar o primeiro período. Subtrair a parte que não se repete, no caso é 0,1. E divido. O meu período, quem é? 23, é um número formado por 2 algarismos, então 2 noves. E após a vírgula, quantos caras não se repete? Só um. Se nós fizermos essa conta, 123 menos 1 dá 122 sobre 90. Olha ele aqui. Claro que muita gente adora esse bizu e diz que com o bizu termina sendo mais fácil. E é verdade mesmo. Mas caso você esqueça na hora da prova o bizu, você tem como recorrer. Fechado? Então vamos trabalhar e lembrar. Mais uma vez, voltando nessa parte de conjuntos numéricos, durante muito tempo se trabalhou somente com os racionais. Até então, um determinado momento, existia uma escola chamada escola pitagórica, que tinha um quadrado de lado 1 e tentou calcular essa distância e aplicou o famoso teorema de Pitágoras. Quando essa escola pitagórica aplicou esse teorema de Pitágoras, o que é que acontece? Se nós lembrarmos, algumas pessoas talvez não lembrem, quando toda vez eu tiver um triângulo e que tem um ângulo reto, que é chamado triângulo retângulo, existe o famoso teorema de Pitágoras, que ele diz que o quadrado da hipotenusa
seja ele ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrando, na operação, você primeiro soma ou primeiro calcula a potência? Potência. Então, 1 ao quadrado dá 1, que é 1 vezes 1. Então, d ao quadrado é 2. Durante muito tempo ficou aquele buraco. Que número ao quadrado, ou seja, que número vezes ele mesmo dá 2? Ninguém descobria. Até um dia adotaram e chamaram esse cara aqui como raiz quadrada de 2. E a partir daí, esse conjunto que começou a ser definido como raízes inexatas, viram que não poderia ser escrito na forma de razão, ou seja, de divisão entre dois inteiros, então ficou conhecido como número que não é racional. E o número que não é racional, ele chamou de irracional. Quais são os irracionais? Qualquer raiz inexata, raiz de 3, raiz cúbica de 5, qualquer raiz inexata. No famoso π, qualquer dízima, também não periódica. Então, qualquer raiz inexata, o famoso π e qualquer dízima não periódica são exemplos de números irracionais. Então, durante muito tempo, ficou marcado na história da matemática 2 grupos numéricos famosos, os racionais e os irracionais. Aí disseram, eu prefiro gerar um conjunto chamado conjunto universo, um conjunto que contivesse todos eles. Aí foi gerado o conjunto dos reais. E o conjunto dos reais é justamente um conjunto formado pela junção dos dois, dos racionais mais os irracionais. É assim que a gente simboliza os reais. Ó. A junção dos racionais com os irracionais. E a partir daí, durante um período longo, esse cara ficou sendo o conjunto universo dos números. E como geralmente o conjunto universo dos números, tanto quanto de todos eles, existe uma grande, na verdade, uma infinidade numérica muito grande, houve uma forma de representar. E a forma de representar uma certa quantidade infinita, assim como a gente necessita, foi utilizado a ideia de intervalos, que é o que a gente vai usar agora. Fechado? Então vamos embora, avançando. Então, pessoal, quando você começa a trabalhar com o conjunto dos números reais, às vezes existe a necessidade de você representar uma quantidade enorme de números e, por muitas vezes, é inviável você escrever todos eles. Quando tem essa inviabilidade, é muito comum nós utilizarmos a representação de intervalos. Intervalos, normalmente intervalos reais. Então, como seria isso? Observa. O primeiro intervalo que ele fala, o intervalo aberto, o intervalo aberto é o seguinte. Imagina que eu tenho uma reta, isso aqui fosse a reta dos números reais. Todos os números assim. Nessa reta você tem o zero, à direita do zero você tem valores positivos e à esquerda do zero valores negativos. Imagina que eu quisesse falar de todos os números que vão de -2 até 3. Mas eu quisesse de -2 até 3, mas eu não quisesse incluir os extremos. Então, o que é que a gente faz matematicamente? Coloca uma bola aberta aqui em -2, para mostrar que ele não está incluso. Coloca uma bola aberta em 3, porque se a bola está aberta, é vazio, não tem ninguém ali. E ligamos de -2 até 3. E com isso, significa que todos os números de -2 até 3 estão inclusos. Essa forma de representar também poderia ser assim. Ó. Observe que o meu limite inferior é -2. Observe que meu limite superior é 3. Com -2 está excluso, colchete virada para fora. Como 3 está excluso, também para fora. Uma outra maneira de você apresentar intervalo assim chamado aberto é com parênteses. Significa que, nesse caso, a extremidade não está inclusa. Vai qualquer número bem próximo dele, mas ele não está incluso. Também poderíamos apresentar esse mesmo conjunto numérico assim.
de menos 2 a 3. Essa representação aqui é muito comum na estatística. Além dessa representação geométrica e dessas formas enxutas de representar, você também poderia representar assim, ó. Geralmente, quando você tem um conjunto numérico que está localizado no eixo X, no eixo horizontal, perdão, nós a representamos por X. Então, a gente pode dizer o conjunto dos X pertencente aos reais, tá ok. Se esse conjunto de valores está à direita do menos 2, ele é maior que menos 2. X é maior que menos 2. E se esse conjunto de pontos está à esquerda do 3, é menor que 3. Então, o conjunto dos valores de x maiores que menos 2 e menores que 3. É uma forma de representar todos a mesma coisa. Quando você dá continuidade a isso aí, eu também posso trabalhar com intervalo fechado. E quando você pergunta qual a diferença do intervalo aberto, Kenji, para o intervalo fechado, a diferença é a seguinte: o intervalo fechado, pessoal, significa que a extremidade vai estar inclusa. Então, se eu estivesse pegando esse mesmo conjunto de pontos, vou até repetir assim, ó. E se eu quisesse falar de menos 2 até 3, menos 2 incluso, 3 incluso, e todos os pontos entre eles. Isso aqui é um intervalo sim fechado, porque os extremos estão inclusos. Então, meu limite inferior é menos 2, meu limite superior é 3, mas nesse caso o cochete é para dentro. Cochete para dentro significa que esse extremo está incluso. Pode ser representado por parênteses também? Não. Também poderíamos representar muito na estatística assim, ó, de menos 2 até 3, mas veja a diferença. De menos 2 até 3 assim, ó. Essa barra aqui, ó, verticalizada, significa a inclusão desse extremo. Ok? E por último, conjunto dos x pertencente aos reais, está ok. Se ele está à direita do menos 2 é maior que menos 2, ou igual. Se está à esquerda do 3 é menor que 3, ou igual. Então, isso aqui seria o famoso intervalo aberto. Fechado, perdão. Existe o intervalo aberto à esquerda, como ele pronuncia aqui, ó, ou fechado à esquerda, você escolhe. Imagina que eu dissesse que é um intervalo, vou chamar de fechado, à direita. Então, o nome já diz tudo. É um intervalo que só vai estar incluso no extremo direito. Como assim? Se eu pegar a situação de menos 2 até 3, se ele é fechado à direita, o 3 está incluso, por isso que a bola é fechada. O menos 2 excluso, por isso que a bola é aberta. Mais uma vez, o limite inferior é menos 2, está dentro. E o 3 também é o limite superior. Com isso, menos 2, como está excluso, cochete aberto. Como o 3 está incluso, cochete fechado. Se você quiser também representar, nesse caso, pelo fato do cochete ser aberto, pode representar por um parêntese. Ok? Ou então posso escrever intervalo de menos 2 a 3, com a barra vertical no 3, dizendo que o 3 está incluso. E o menos 2 não. E, finalmente, poderíamos dizer que isso aqui é o conjunto dos x pertencente aos reais,
Tá, que o x é maior que menos 2. Por que maior que menos 2? Porque está à direita do menos 2. E menor que 3 ou igual. Todas essas notações representam a mesma coisa. Aí você pode escrever aberta à direita, aberta à esquerda, fechada à direita, fechada à esquerda, etc, etc, etc. Por último, existe um tipo de conjuntos, né, de intervalos, que o pessoal chama de intervalos infinitos. E é muito comum as pessoas falarem de intervalos infinitos e falar de forma errada. A galera de intervalos infinitos, pessoal, são aqueles que têm infinitos números. Todos esses aí têm infinitos números. Intervalos infinitos é porque não existe limitação à esquerda, nem ou à esquerda não existe limitação, ou à direita. É porque ele cresce tanto que vai ou para o mais infinito, ou ele diminui tanto que vai para o menos infinito. Como seria? Coisa desse tipo. Colocando essa reta mais uma vez. Imagina que eu vou pegar todos os valores de menos 2, incluindo menos 2, por exemplo, e não limitasse estourando para a direita. Então, eu poderia dizer que isso aqui é o conjunto limite à esquerda menos 2 incluso. A direita não tem limite, porque vai subir na vida toda. Então, como ele vai para a ala positiva, o que é que significa quando ele vai para a ala positiva? Se ele vai para o lado positivo, ele vai para o infinito, o mais infinito. Quando o extremo for infinito, pessoal, é sempre colchete aberto nesse extremo. Ou colchete aberto, ou parênteses. Quando for infinito. Outra forma de representar o conjunto dos x pertencentes aos reais, tá ok. X é maior que menos 2, ou igual. Maior que menos 2, ou igual. É assim que a gente escreve os limites de acordo com cada circunstância. Os limites, na verdade, os intervalos, desculpe. Ô, Kenji, e como é que cai isso? O jeito de cair isso, de cobrar isso, segue nesse caminho, né? Nada do outro mundo. Acho que você precisa saber fazer essa leitura. Que seria como? Vamos embora. Considere a seguinte tabela que apresenta as categorias peso de boxe adotado pela Associação Mundial de Boxe. Sendo X o número real que apresenta o peso em quilo de um lutador, que pode competir no peso cruzador, mas não pode lutar no peso médio. O intervalo que representa essas condições, qual seria? Então, se você parar para analisar aqui, pessoal, se você parar para analisar, o que é que nós temos? Quando você para analisar essa situação, você observa o seguinte: ele pode lutar aqui no peso cruzador, mas ele não pode lutar no peso médio. Ok? Então, o limite inferior é o peso médio, ou seja, fica à esquerda. O limite superior é 90,72. Mas como ele pode lutar no cruzador, esse cruzador está incluso, então colchete fechado. E como ele não pode lutar no peso médio, é porque ele não pode ter esse peso. Então tem que ser imediatamente excluir esse extremo aberto. Então, com isso, a resposta, letra E de Enem, letra E de escola. O peso médio está ausente, que ele não pode lutar, e o peso cruzador está presente. Fechou aí? Então vamos para a quarta questão, para liquidar por hoje. Quando você começa... Eita, peraí que saiu aqui, desfocou a tela. Agora, quando você começa a resolver esse tipo de problema, você começa a analisar o seguinte: em relação aos principais conjuntos numéricos, é correto afirmar, letra A, todo número racional é natural? Falso. Por quê? 1,5 é o número decimal exato, é racional, mas esse cara não é natural. B de Brasil, todo número inteiro é natural? Falso.
Menos 7 é inteiro, mas menos 7 não é natural. Letra C de casa. Todo número natural, todo número real é natural? Falso. Por que falso? Raiz de 2 é um número real, mas não é natural. Letra D de dado. Todo número racional é inteiro, também falso. Mais uma vez, 1,5 é racional, mas 1,5 não é inteiro. E, finalmente, todo número irracional é real. E a resposta é sim. Por quê? Porque os números os números reais são compostos tanto pelos racionais quanto pelos irracionais. Então, todo irracional, sim, é real. E com isso, ele termina por hoje. E na próxima semana, com mais ênfase, a gente vai trabalhar mais forte essa parte aí de conjuntos e vamos liquidar essa parte. Fechado? Vamos embora. Se depender de mim, eu